nosso convidado de hoje é o meu amigo, grande amigo, estimado amigo Abigar Campos Tirado, homem de muitas celebrações, de santas semanas em São João del Rei. Abigar, boa noite para o senhor, seja bem-vindo ao Tradição Cristã Obras da Fé. Boa noite, Tovar. Boa noite, telespectadores da TV Campos de Minas. É um prazer estar aqui com vocês. A produção me passou aqui a participação da Maria do Bonfim. Obrigado, Maria, pela sua audiência, pelo carinho. A Maria do Bonfim, ela está perguntando aqui para o senhor o seguinte: como que é feita a seleção das pessoas que vão participar dos cantos durante a celebração do ofício de trevas? Já é um coral já montado ou tem uma seleção que traz também de músicos? Que você está falando? Você está falando das orquestras, está falando da parte gregoriana? Da parte gregoriana ali, da parte de coros mesmo. Ah, a parte do gregoriano. Isso. A parte do gregoriano, geralmente os coroinhas, que já têm cantado, cantam, eles têm muito gosto nisso. Então são escolhidos de acordo com as suas aptidões musicais, não é? E geralmente é assim. E, geralmente até repetem, né? Aqueles que já cantam há vários anos, etc. Algum novo que queira experimentar também é ensaiado, inclusive a parte de lamentações, eles ensaiam comigo. E essa escolha é feita de uma maneira muito democrática ali dentro, são todos colegas, não é? E, se foi isso, agora nas orquestras, não sei se você está perguntando sobre a orquestra também. Na orquestra, os elementos solistas são aqueles que se destacam realmente pelas suas aptidões musicais, não é? E de uma forma também bastante amigável, são escolhidos pelo regente para fazer os solos. Não sei se haveria mais coisa, né, a perguntar. Não sei se eu estou respondendo, se essa seria a pergunta. Tá. Professor Abigar, justamente o senhor comentou aí de coroinhas, que são jovens na maioria, né? E a questão dessa tradição musical, ela está sendo mantida viva na participação dos jovens. O senhor que já foi diretor do Conservatório Estadual de Música, Padre José Maria Xavier, o senhor acha que os jovens têm interesse em manter essa tradição viva, pelo que o senhor tem visto de movimentação? A gente tem muito medo de essa tradição arrefecer, porque realmente hoje o pessoal está procurando se preparar muito bem através de seus cursos e o superior, etc. Então, a tendência para procurar o profissionalismo. Então, a gente tem receio com essa busca do profissionalismo, que é uma coisa, aliás, muito justa, né? Porque a pessoa se forma e vai ser um meio de vida, a música também. A gente tem receio de esse amadorismo sadio de terminar ou então diminuir. Mas, por enquanto, não. Nós temos muito entusiasmo dos jovens participando das orquestras, etc. Mas sobre essa questão de participação, você falando ainda sobre os ofícios na igreja, antigamente os coroinhas não cantavam, não é? Os ofícios de trevas, por exemplo, todas as lamentações, lições, eram cantadas por sacerdotes. Depois, com o Padre Zé Teixeira, quando ele fundou a Associação de Coroinhas Dom Bosco, da Catedral, ele viu que haveria muito perigo de isso ser extinto, porque os padres diminuíam, os padres que vinham às vezes de fora cantar também. E estava também os padres envelhecendo. Envelhecendo. Alguns falecendo. Exatamente. Então ele começou a ensaiar, não sei se lembram, os coroinhas começaram a cantar as lições, lamentações, antífonas e salmos, ainda com vozes infantis. Não sei se lembram disso, não é? Não me lembro. E começaram a cantar, muita gente até criticou, que aqueles meninos cantando, mas foi a salvação. Eu acho que se não fossem os coroinhas, talvez hoje nós não tivéssemos mais o ofício de trevas, porque o número de padres é muito pequeno, é um outro padre que canta hoje, né? Lamentação e a lição, e havia os de fora também, a maioria agora já não se prepara tanto no canto gregoriano, porque está havendo essa modernização enorme da igreja, não é? O ensino do latim diminuiu muito entre os padres novos, o canto gregoriano, que era uma coisa assim, rotineira, passou a ser uma coisa rara. Então, realmente, se não houvesse esse movimento dos coroinhas, acredito que nós não conseguiríamos manter os ofícios de trevas. Ok. Ela pergunta aqui para o senhor como que surgiu o coral dos coroinhas de Dom Bosco na Catedral do Pilar. O senhor tinha até falado isso aí no bloco anterior, mas às vezes ela não captou a mensagem. A gente pode só falar quem fundou, como é que foi e tal. Maria do Rosário, a Associação dos Coroinhas de Dom Bosco da Catedral, essa associação foi fundada pelo Padre Zé Teixeira, não só para justamente a celebração litúrgica, né, para
os acólitos para participar das celebrações, como também para o coro, né? Justamente o coro gregoriano, que depois foi tão útil para a nossa Semana Santa e outras cerimônias mais, né? Com essa manutenção do tradicional canto gregoriano da igreja. Foi então iniciativa do padre José Teixeira, com um grande auxílio também da professora Irene Sacramento. Depois outros também, como o Dimas Luiz, um coroinha que ajudou muito, e o Paulo Márcio Giovanni Amaro também ajuda muito hoje no ensaio e na preparação dos coroinhas. Ok. Ô, professor Bigar, vamos então agora para o assunto ofício de trevas. Pois é. O ofício de trevas é uma das mais importantes celebrações que ocorrem aqui na nossa Semana Santa, pelo estilo que ele ainda é celebrado, inclusive, né? Então, acho que só aqui no Brasil e na França, se não me engano, ainda são celebrados. Não, acho que nem na forma. França. Acho que nem na França Não, mais, né? Não. O que acontece em Nova York, eu vi uma vez no programa, na Sexta-feira da Paixão, tem lá Ténebré. Mas acredito que seja só na sexta-feira e acredito que seja em inglês, que não seja em latim. Nossa. E agora, O nosso é em latim. o nosso é todo em latim. Nós mantemos a tradição milenar, né? Praticamente, assim, do latim, do gregoriano, que o gregoriano tem mais de 2000 anos, né? Pois é. E- Então, Abigar, para que o nosso telespectador conheça mais detalhes do ofício de trevas, desse momento tão importante na celebração da Semana Santa, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade para explicar como é que é organizado o ofício de trevas e também qual o significado e ainda quais os cantos e salmos que são executados durante o ofício de trevas. Vamos lá, vamos fazer uma geral. O ofício de trevas, ele tem um valor, assim, de piedade muito grande, né? De devoção. Agora, o mais importante na igreja é a missa, né? Então, os ofícios, vamos dizer, são coisas que circundam a celebração da missa. Os ofícios de trevas pertencem às chamadas horas canônicas, que são 8 horas canônicas, que eram rezadas e cantadas nos mosteiros, não é? Que hoje ainda são rezadas, né? Só que um pouco simplificadas, mas as matinas e laudes que são as 2 primeiras horas canônicas e elas é que compõem o ofício de trevas. As matinas eram chamadas justamente vigílias noturnas, porque elas começavam à meia-noite. E depois as laudes, que é a segunda parte, né? Matinas e laudes. As laudes, chamadas matutinas, que já eram mais ou menos no amanhecer. Então essas 2 horas canônicas, esses 2 ofícios, matinas e laudas, compõem os chamados ofícios de trevas. Por que trevas? Porque na Semana Santa, trevas da morte, trevas do sepulcro, não é? O próprio texto litúrgico fala, e se fizeram trevas, não é? Então é um ofício que justamente vai abordar esse aspecto da paixão e morte do nosso Senhor Jesus Cristo, caminhando para as trevas do sepulcro, caminhando para as trevas da morte, tanto que lá ao lado do altar tem um candelabro triangular chamado tenebrário, com 15 velas. As 14 são apagadas uma a uma, de baixo para cima, da esquerda para a direita, depois de que é cantado cada salmo. Por que então 14? Porque são 14 salmos, são 9 salmos nas matinas e são 5 salmos nas laudes. Mas por que 15? Porque a vela do vértice representa Nosso Senhor Jesus Cristo. E essa vela não é apagada. No final do ofício, ela é retirada, acesa, ela é colocada, apoiada no altar na hora da antífona, na hora do Christus Factus Est. Ela é escondida atrás do altar, depois ela volta para o vértice do triângulo, mostrando que Jesus Cristo não foi vencido pela morte. Então aí, ofício de trevas. As matinas se dividem em 3 noturnos. São cantadas, então, as antífonas. Cada noturno são 3 salmos, com suas antífonas, 3 lições, suas lamentações e lições, e 3 responsórios. Então, 3, 3, 3. Então, são 3 noturnos, então são 9 salmos, 9 lições, 9 responsórios. E as laudes, que é a segunda parte dos ofícios de trevas, são 5 salmos e termina com o cântico de Zacarias. E no final, tem a oração final, não é mesmo? E é cantado a antífona Christus Factus Est, antes é o cântico de Zacarias, à medida que é cantado o cântico de Zacarias, alternado o coro gregoriano com a orquestra Ribeiro Bastos,
À medida que cada versículo é cantado, vão sendo apagadas as velas, não é? Primeiro os seroferários, depois as velas do altar, que são 6 velas. Nós já vimos o tenebrário, já está, né? No final apagado, ficando só a vela do vértice. E as luzes também são apagadas do fundo da igreja até o altar, até o presbitério. Na hora da antífona final, somente o presbitério ainda tem luz, não é mesmo? Mas as velas estão apagadas. E aí, quando termina a oração final, há o ruído das trevas, se referindo à morte de Jesus Cristo, talvez ao cataclismo que tenha havido, aquele terremoto, né, que consta na história bíblica, que aconteceu na hora da morte de Cristo. Então, nas nossas igrejas, essa hora tudo já apagado, o pessoal bate os pés, bate os livros, não é? Representando a morte de Cristo. E justamente essa hora é o final total do ofício de trevas. Logo depois as luzes voltam. As luzes se acendem, não é? E está terminado o ofício. São 3 ofícios de trevas. Temos na quarta-feira à noite, que corresponde ao domingo, corresponde à quinta-feira de manhã. E o que acontece o texto, né, dos ofícios de trevas é a última ceia, a prisão de Jesus das Oliveiras, etc. Depois tem a sexta-feira santa pela manhã, que o ofício que eu falei, o ofício de quarta corresponde à quinta-feira santa. Na quinta-feira santa não tem ofício de trevas. Antigamente havia, mas agora não há mais. Ele é cantado na quarta à noite. E na sexta-feira, então, já todo voltado para a morte do Senhor. E no sábado de manhã, o ofício de trevas tem um caráter um pouquinho mais suave, um pouquinho mais ameno, mas ainda com muita tristeza, porque Cristo ainda está no sepulcro. Nessa hora, nesse ofício de sábado santo, fica o Senhor morto ali junto ao altar, não é? Porque ele ainda não ressuscitou. Só vai ressuscitar na vigília pascal, na noite de sábado. Pedir todos um abraço para todos os telespectadores e vocês, Zé Mário. Também parabéns pela sua capacidade. Zé Mário, não, eu falei Zé Mário, desculpa, eu falei sem pensar. Tovar. Eu falei sem ouvir pela Zé Mário. Tovar, também amigo antigo, né, Tovar? Vamos aí. Então eu agradeço muito também a sua delicadeza e também parabenizo pela sua capacidade de entrevistar. Tá ok. Uma boa noite para você. Até o programa de quinta-feira. Aguarde.